Porque o que nos leva a um novo nível, a um novo patamar, é realmente o nosso coração estar totalmente voltado para Deus. Não pense você que se você der metade daquilo que você tem a Deus, você vai receber alguma coisa. Hoje nós temos muitos clientes, muitos fregueses que vêm tipo assim, quer que Deus abençoe, mas ainda continua vivendo uma vida louca, doida, e não tem como, meu. Não tem como um dia você tá aqui louvando a Deus e no outro dia você tá lá no pagode, no forró, enchendo a cara de cachaça. Ou você leva a sério, ou você não leva. Aliás, a pessoa só começa a levar a sério as coisas de Deus quando ela começa a passar por algum momento difícil, quando ela sente que os seus inimigos estão pisando sobre o alto da cabeça delas. E Deus, ele até permite que isso aconteça. Sabe por quê? Porque é justamente nesses momentos que a gente começa a buscar Deus toda hora. Quantas são as pessoas que estão no hospital, internadas, desenganadas pela medicina, que ficam clamando Deus toda hora, todo instante? Vem o problema, vem a adversidade, elas começam a clamar a Deus. Então o problema serve para quê? Para nos diminuir, nos apequenar, nos destruir? Não. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é para nossa destruição, mas é para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa se aproximar mais de Deus, ter uma intimidade maior com Ele, sentir aquilo que Ele pode e quer fazer nas nossas vidas. Esses dias nós estávamos fazendo um jejum, 21 dias de jejum. Por que 21 dias? Porque tem um propósito. O primeiro dia que você propõe no seu coração em orar, em clamar e buscar a Deus, bom, Ele já começa a te ouvir. Porque foi justamente isso que aconteceu com Daniel. A palavra diz: Daniel, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração em me buscar e orar, e receber entendimento, conhecimento dessa causa que você está buscando, eu comecei a te ouvir. Então o primeiro dia é um posicionamento. O terceiro dia você já está demonstrando para Deus que verdadeiramente é aquilo que você quer. É isso. Olha, gente, é incrível, mas depois de 7 dias de jejum, 7 dias, mas jejum de verdade, não é passar fome, porque como a gente diz, passar fome é você só ficar sem comer. Você está lá sem comer até a hora do almoço, mas está assistindo televisão, está vendo jornal, está ouvindo música, está brigando, está xingando. Não precisa você fazer um jejum de 24 horas, 18 horas. Faz um jejum simples, de 4 horas, 6 horas. Mas o jejum é aquele momento que você passa em comunhão com Deus, em sintonia com Ele. Você está trabalhando, mas o seu pensamento está em Deus. Se você bebe um copo com água, coloca uma bala na boca, você já quebrou o jejum. Por quê? Porque você já esqueceu que você está em jejum. Só de você esquecer que você está em jejum, você já quebrou. Por isso que Jesus diz: quando você estiver em jejum, lave o rosto. Porque às vezes a gente está em jejum falando com Deus, o nosso rosto vai ficando tão franzido, né? E dá aquele aspecto de que a nossa cara está feia. Já viu aquelas pessoas que conversam sozinha? Aí você olha para ela e fala: que foi, fulano? Está conversando sozinho, aí você, não é nada não. Mas no fundo você está conversando com quem? Ou com Deus ou com o capeta, né? Um dos dois, né? Mas quando você está em jejum, é mais provável que você esteja conversando com Deus. Amém? Aí unge a cabeça, vai, lava o rosto, unge a cabeça e passe aquelas 4 horas, aquelas 6 horas em sintonia com Deus, sintonizado com Ele. Ele vai começar a falar com você. Depois de 7 dias ele começa a te dar rumo, direção. Ele fala ao seu ouvido. Sabe aquelas dúvidas que você tem? Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu fico, se eu não fico, se eu continuo esse relacionamento, se eu não continuo. Eu não sei se eu continuo nesse trabalho, eu não sei se não trabalho, eu não sei se vem dessa casa, vem desse carro, ou se eu compro aquilo outro, eu não sei. Depois de 7 dias de jejum, Deus, ele começa a falar com você. Deus, ele começa a tirar da sua vida aquilo que ele vê que está te atrapalhando. Ele começa a abrir portas para você, mas ele começa a fechar portas também. Mas saiba que as portas que ele fecha
é livramento. Todas as portas que ele começar a fechar, não é porque ele está sendo mal, é livramento. E mais tarde você vai agradecer pelo fato daquela porta ter se fechado, pelo fato daquele cara ter saído da sua vida, aquela mulher ter saído da sua vida, aquele amigo ter te largado, abandonado. Você vai levantar as mãos para os céus e vai agradecer de ter sido mandado embora daquele trabalho, daquele contrato não ter dado certo. Porque às vezes, quando você não se consagra, não busca a Deus, tudo que acontece de anormal na sua vida, tudo aquilo que acontece que aparentemente está te dando prejuízo, você olha com os olhos maus, começa a achar que Deus não está com você, que Deus não está te ajudando. Não, desde o primeiro dia que você colocou a sua vida nas mãos de Deus, se propôs em se santificar, em buscá-lo de todo o seu coração, Ele já está cuidando de você. Não importa o que aconteça durante esse período, esse processo, Deus, Ele está cuidando de você. Bispo, mas começou a estar tudo errado. Não esquente cabeça. Mesmo dando tudo errado, não vai abortar aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Porque Deus não precisa de geografia, matemática, Deus não precisa de barulhos para mudar a nossa vida. Você não precisa estar no leme, no controle, no volante da embarcação. Não, é Deus que está guiando. Dá para duas pessoas guiar um carro só? Você já viu como é chato quando você está dirigindo e o seu marido fica do seu lado enchendo o saco? Olha o carro lá, olha a esquina, vai bater, vai devagar. Gente, é incrível. Por exemplo, eu dirijo o dia todo sozinho e não acontece nada. Aí quando tem um carona comigo, sabe que eu não enxergo desse olho direito, aí ele quer dirigir por mim. Vai que dá. Aí ele coloca a cabeça assim na frente, e eu assim querendo olhar para lá, para ver se... E ele com a cabeça na frente aqui, vai que dá. Eu vou... Caramba, dá licença. Então, como é difícil você dirigir com uma pessoa chata do seu lado. Como é difícil. Tem mulher que nem gosta de dirigir para o marido. Fala assim, não, sai fora, mano. Quer dirigir, amor? Não quero não, estou cansado. E doida para dirigir. Mas por que não dirige? Porque o marido fica enchendo o saco, mano. Fica ali do lado perturbando. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Senta no banco do carona e diz, Pai, sabe, eu não sei o que o Senhor sabe, eu não posso aquilo que o Senhor pode, eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu sei que a minha vida não é incerta, o meu futuro, o meu destino não é incerto, ele está garantido pelo Senhor. Eu confio em Ti, eu creio em Ti, então conduza a minha vida, Espírito Santo. Eu não vivo por vistas, mas eu vivo pela fé. Eu creio que se a minha vida estiver nas Tuas mãos, então vai dar tudo certo. Amém, igreja? Em nome de Jesus.